Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ricardo e eu tô aqui hoje pra gente falar um pouquinho sobre futebol holandês. Nós tivemos aí nesses últimos dias muitas coisas acontecendo, né? Desde o último vídeo que eu gravei, mas hoje eu vou focar em três assuntos específicos, mais relativos aí a dois acontecimentos, que são a rodada do Campeonato Holandês, né? Rodada da Eredivisie desse último final de semana e a rodada da Liga dos Campeões, né? Então eu estou gravando esse vídeo na quarta-feira à noite. A gente teve o jogo do Ajax pela Liga dos Campeões acontecendo hoje à tarde. A rodada da Europa League ainda não aconteceu, né? Enquanto eu tô gravando esse vídeo, lembrando que a gente tem três times holandeses na Europa League, dois deles com chances de classificação. Um deles já se classificou, né? Que foi o PSV. O PSV já está garantido aí na próxima fase. Mas enfim, vamos começar falando sobre a Eredivisie. Então, começar falando sobre a última rodada do Campeonato Holandês, rodada de número 11 das 34 que nós teremos ao todo. E essa rodada ela foi bem específica, né? A rodada das zebras, dos resultados surpreendentes. Dá para se dizer aí que 7 das 9 partidas desse último final de semana foram com resultados inesperados, né? Nenhum dos três grandes ganhou. O AZ também não ganhou. As equipes do subtop, né, que são os times aí que tentam desafiar as equipes grandes, nenhuma delas ganhou também. Então, a AZ não ganhou, o Trash não ganhou, o Vitesse não ganhou, né? Muitos resultados aí realmente que a gente não contava. Os dois resultados que você pode dizer que deu mais ou menos a lógica foram as duas partidas que abriram a rodada. O Sparta Rotterdam venceu o Emmen por 2-1, jogo que acabou sendo até um pouquinho raro, porque se você olhar as estatísticas, o Emmen foi a equipe melhor, o Emmen levou mais perigo, né? Para vocês terem uma ideia, em termos de finalização, esse jogo foi 12-7 para a equipe do Emmen. Então o Emmen teve mais finalizações, teve muito mais posse de bola, teve muito mais passes e trocados. Então foi uma atuação forte da equipe do Emmen, apesar de que o time foi derrotado. O Emmen é agora o único time que não venceu ainda na Eredivisie, né? Fortuna ganhou nesse final de semana. Então, depois de 11 rodadas, a equipe do Emmen é a lanterna do campeonato e com 0 vitórias ainda. É algo que eu diria que pouca gente imaginava no início do campeonato. Não, o Emmen, tudo bem, não é assim nenhuma maravilha, não é um time que você imagina brigando por coisas maiores, mas também não é um time para ficar na lanterna tanto tempo assim, né? Acabou que deu realmente tudo que poderia dar errado, tá dando errado aí pro Emmen nesse começo de ano. Vamos ver o que acontece aí nas próximas rodadas. O Sparta é aquela coisa, né? O Sparta, eu já tinha mencionado várias vezes que o Sparta não ia ficar na parte de muito baixo da tabela, e é isso que está acontecendo. O Sparta já está em 10º, né? É. Mas enfim, é isso daí sobre esse jogo. Seguindo então, a gente teve a segunda partida da rodada que mencionei que foi outro jogo que deu a lógica. E esse é bem lógica entre aspas, tá? Porque a vitória do RKC, RKC Waalwijk sobre o VVV Venlo 3-2, né? Você pensa, uai, o RKC ganhando é a lógica? Como assim? O que aconteceu? Pois é, mas é verdade. Né? O RKC está tendo um início de campeonato
muito mais competitiva do que foi no ano passado, né? Para quem não se lembra, o RKC ficou na lanterninha da Eredivisie praticamente o tempo inteiro. E agora o RKC já tem a marca aí de 12 pontos ganhos depois de 11 rodadas, ou seja, um resultado muito decente. A equipe ocupa a 12ª posição na tabela de classificação, com relativa tranquilidade ali para a zona de rebaixamento. O primeiro time na zona de playoffs é o Fortuna com 6 pontos. Então, só elogios aí para o RKC, né? Conseguindo conquistar resultados, que é sempre muito importante. Venceu o VVV por 3-2. O VVV teve um jogador expulso, né, nessa partida, que acabou, claro, condicionando o jogo. Mas, de maneira geral, a gente precisa destacar aí esse bom início de campeonato da equipe de Valbeck, né? A partir daí, cara, aí aconteceu de absolutamente tudo, né? na rodada. Realmente muitos resultados inesperados, e até para não me alongar demais aqui, eu vou seguir na ordem cronológica, né? Na sequência que os jogos aconteceram, e eu vou falando um pouquinho sobre cada um deles, tá bom? Vamos começar então com Fortuna e Willem II. E esse jogo é importantíssimo a gente falar, né? Porque o que está acontecendo com o Willem? Eu acho que essa é uma pergunta que eu gostaria de ter respostas e explicações, mas a verdade é que é muito difícil de entender o que está acontecendo com esse time, né? O Willem teve uma temporada 2019-2020 muito boa e que foi melhor do que as expectativas em vários momentos. Então a gente imaginaria uma regressão à média natural nesse ano de 2020 para 2021. Mas o Villa não está conseguindo resultados nada animadores, né? E nesse final de semana teve um resultado muito ruim, que foi a derrota para o Fortuna. Fortuna Sittard por 3-2 e estava 3-0. E esse jogo, Fortuna meteu 3-0 em 45 minutos, que é algo péssimo, né? Você imaginar o Fortuna que não tinha ganho nenhum jogo até essa rodada conseguir fazer 3-0 aí na equipe do Villa. Villa nesse momento está ali na boca da zona de rebaixamento, né? Só para falar direitinho, o Villa tem 8 pontos, é o 15º colocado. Tá na frente do Fortuna, do Adel Den Haag e do Emmen. Só desses 3 times aí. Fortuna e Adel com 6 pontos e o Emmen com 3. Então, é uma situação bem complicada, principalmente se a gente analisar a tabela, né? Tá ali nessa posição depois de tantas rodadas é um pouquinho incômodo aí para o time de Tilburg. O Fortuna conseguiu finalmente encaixar um jogo, né? O time do Fortuna tem certo talento, principalmente no ataque. O grande problema do Fortuna é a defesa, e mais uma vez a defesa não foi aquela maravilha toda, né? Acabou tomando 2 gols no segundo tempo e quase entregou um resultado que já estava feito. Mas enfim, importante ver aí como que essas duas equipes vão seguir aí no campeonato. O panorama momentâneo delas é esse. Algo um pouquinho complicado para o Villa e o Fortuna finalmente encaixando um jogo interessante. Vamos seguindo então. Ajax e Twente. Outra grande surpresa. O Ajax perdeu para o Twente em Amsterdã. Esse jogo foi 2-1 para a equipe de Enschede. Reforçando aquela ideia e aquele quadro que a gente sempre fala aqui. Twente é um time muito competitivo, mas é uma equipe muito irregular, que é a cara do Ron Jans. A cara do Ron Jans é essa, montar times que sabem jogar no contra-ataque,
que são muito fortes e muito competitivos em jogos específicos, mas que quando a ideia do contra-ataque não funciona e quando os pilares do time, que são os jogadores de drible, não conseguem acertar as jogadas individuais, aí o time acaba desperdiçando pontos bobos, perdendo partidas que seriam contornáveis. É justamente o que o Twente vem fazendo, né? Perdeu para o RKC na semana passada e nessa semana vai lá e ganha do Ajax em Amsterdã, né? Grande resultado do Twente, que como eu falei, vai ser isso daí para o resto da temporada. Eu acho que não tem muito mais o que acrescentar. E um resultado bem ruim para o Ajax, que acabou entrando numa espiral negativa. Já vou falar um pouquinho mais sobre o Ajax quando eu chegar na Liga dos Campeões, né? Mas o Ajax está aí com 3 derrotas seguidas já, né? Isso é uma situação sempre importante para a gente ficar atento. O que vai acontecer com a temporada do Ajax? O time ainda é líder da Eredivisie, ainda tem o favoritismo perante os demais, mas o momento não é dos mais animadores. O Ajax ainda é líder da Eredivisie porque o Vitesse, que é o grande adversário no momento, perdeu seu jogo, perdeu para o PEC em Zwolle. O jogo terminou 2-1 para o PEC. A história desse jogo também é condicionada por uma expulsão. Vitesse não fez uma boa partida, em nenhum momento jogou bem, mas tinha certa vantagem e certo controle, não um controle estabelecido, mas um controle de panorama mesmo, né? O Vitesse tinha um time muito mais inteiro dentro de campo do que o PEC até o momento da expulsão. A expulsão aconteceu na metade do segundo tempo. No lance da cobrança da falta saiu o gol do PEC. E aí, alguns minutinhos depois, teve um pênalti. E o pênalti acabou originando o gol da virada do time de solo. Vitória importante do PEC, que estava um tempinho já sem ganhar um jogo. Dá uma respirada, dá uma escapada aí da zona de rebaixamento. E uma derrota que acabou tirando a chance do Vitesse assumir a liderança do campeonato, né? Que seria aí um momento bem interessante para a torcida, né? Mas, enfim, pontos perdidos aí pela equipe de A. Seguindo então com a rodada, vamos falar de Feyenoord e Heracles. Feyenoord e Heracles empataram em 0-0, né? O grande take sobre o Feyenoord nessa semana é a situação do Dick Advocaat, né? O Dick Advocaat já anunciou que vai deixar o comando técnico do Feyenoord ao final desse ano, então ao final de 2020, o Dick Advocaat deixa a equipe de Rotterdam. E é natural isso acontecer, né? Porque o Feyenoord há muito tempo já não apresenta um futebol interessante, não consegue jogar bem. O time ainda está invicto na Eredivisie, por incrível que pareça, mas a invencibilidade ela vem se arrastando aí nas últimas rodadas e é bem natural que dentro de mais algumas semanas o time do Feyenoord deve perder aí algum jogo, porque realmente em termos de atuação a equipe está deixando muito a desejar. E justamente essa situação aí do treinador do Feyenoord vai ser o pivô de um outro desenrolar aí bem importante que nós tivemos na última semana. Já vou comentar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Mas é isso, mais um empate, mais um jogo que o Feyenoord não empolgou. A equipe segue ali embolada na parte de cima da tabela, mas enquanto não conseguir jogar bem, é difícil a gente projetar alguma coisa mais concreta e mais é, ambiciosa para a equipe do Feyenoord, né? O Heracles somou aí mais um pontinho, sempre importante somar pontos contra equipes grandes.
O Trashado Den Haag 1-1 essa partida aí. Outro jogo condicionado por expulsões. Nós tivemos muitas expulsões nessa rodada, né? E esse jogo foi mais um deles, mais um dos jogos que teve um jogador expulso. O Dalmal foi expulso pelo lado do Trash. O Trash tinha a partida relativamente controlada até esse momento. Com um jogador a menos, foi natural o time do Trash ter que recuar um pouquinho mais, ter que cuidar mais da defesa. Chamou o Adel para cima e acabou tomando o gol do Kramer. O Kramer, centroavante tradicional, aquele cara gigante que entra para completar cruzamentos e etc, né? E não foi de cabeça, mas foi num cruzamento. Bom, então obedeceu aí a norma habitual da situação. Apesar da fase do lado de Haag não ser das melhores, esse resultado acaba sendo até bom, né? Você empatar com o Trash fora de casa é um ponto que o Adel pode comemorar, né? O Trash está pensando em 2021 já, né? E vai chegar um treinador novo, a gente não sabe direito ainda quem, tá se falando um pouquinho no Kart, né? O jogador, o Dirk Kuyt, mas ainda não tem nada concreto. Se falou no Van Bommel também, ex-treinador do PSV. Vamos ver o que o Trash apronta aí pra gente, mas acho que com o René Hack a equipe não tem muito futuro e não vai conseguir nenhum resultado muito grande. Chegamos então no AZ, vamos falar um pouquinho mais do AZ e aqui a gente vai se alongar alguns minutinhos. A Z perdeu o seu jogo no final de semana para a equipe do Groningen, 2-1. A Z terminou esse jogo com 9 jogadores em campo. Uma situação bem bizarra. E ainda mais bizarro foi o que aconteceu antes desse jogo, no sábado. Né? Na manhãzinha do sábado, surgiu aí a notícia de que o Arne Slot, treinador do AZ Alkmaar, tinha iniciado conversas secretas com a equipe do Feyenoord para assumir o lugar do Dick Advocaat em 2021. Não tinha avisado a equipe de Alkmaar que ele estava conversando com a diretoria dos Rotterdamers. O AZ ficou pistola com a situação, a diretoria do AZ não gostou disso e mandou o Slot embora. Né? Então, no sábado de manhã, questão aí de pouco mais de 24 horas antes do jogo desse domingo, o Slot foi sumariamente mandado embora da equipe do AZ Alkmaar. 24 horas antes do jogo da Eredivisie, principalmente poucos dias antes do último jogo pela fase de grupos da Liga Europa. Né? O AZ ainda está brigando por classificação na Liga Europa e decidiu fazer essa mudança abrupta, né? A justificativa foi que a diretoria falou que quer alguém que está 100% focado no AZ Alkmaar, né? E pressupõe-se que se o Slot está negociando com o Feyenoord, ele não está 100% focado no trabalho dele, né? É uma alternativa, né? Óbvio que quando você descobre uma coisa dessas, não é legal, até pro próprio planejamento do time, né? Porque se o Slot estava conversando com o Feyenoord é porque ele quer sair, então, mas ele em algum momento ia ter que procurar um treinador novo e optou por fazer isso o mais rápido possível. O problema é o timing, né? O momento em que o AZ vai fazer essa mudança é um pouquinho questionável, muito em cima da hora, acaba gerando muita discussão, muito, né, um clímax aí em torno dessa situação e isso pode ter efeito negativo aí sobre o elenco, ainda mais antes de um jogo tão importante como é o da última
rodada da Liga Europa, né? Então, é isso daí. O AZ tá com o auxiliar do Schlott, comandando aí a equipe. Comandou nesse fim de semana, vai comandar também no jogo da quinta-feira. E vamos ver o que acontece. Quem que chega aí para 2021, mas a verdade é que foram dias muito conturbados aí é, no AFA Stadium e enfim, a temporada do AZ mais uma vez em xeque com essa reviravolta aí, né? E para completar, então, vamos falar do último jogo da rodada, Heerenveen e PSV. Outro resultado inesperado, empate nesse jogo, 2-2, PSV conseguiu o gol do empate no finalzinho, no apagar das luzes, já nos acréscimos do segundo tempo. E esse jogo, ele representa uma grande afirmação da equipe do Heerenveen, né? E aí até eu preciso me retificar aqui, porque por muito tempo eu falei que o Heerenveen estava se aproveitando das situações, que não tinha um time tão competitivo assim, que em algum momento ia acabar tendo uma queda de rendimento, mas a verdade é que agora o panorama do Heerenveen é totalmente diferente, né? A equipe teve esse resultado aqui maravilhoso contra o PSV, poderia ter sido ainda melhor, né? Poderia ter segurado essa vitória até o finalzinho, mas o empate já tá bom também. E a equipe anunciou um reforço muito interessante alguns dias atrás, que foi a chegada do Sim De Jong, né? Aquele De Jong que jogava no Ajax, que estava na Major League Soccer. Então, a equipe do Heerenveen que começou o campeonato muito bem, tem alguns jogadores interessantes, né? Tem algumas promessas aí no seu elenco que vale a pena a gente ficar de olho. Tem o Joey Veerman, que é um cara muito falado na Holanda, tem o Batista Maier, promessa do Bayern, né, que está emprestado pro Heerenveen. E agora tem o Sim De Jong, que é um cara super experiente, vai ajudar a trazer um pouquinho mais de equilíbrio para a equipe da Frisia, né? Vamos ver aí como que o Heerenveen segue na tabela da Eredivisie, mas eu acho que é justo dizer que a equipe já se afirmou aí num patamar acima do que eu, pelo menos, esperava no início da temporada. Mas enfim, sobre a última rodada da Eredivisie é isso. Vamos rapidinho então falar sobre Liga dos Campeões. Na tarde dessa quarta-feira, tivemos aí a última rodada da fase de grupos e o Ajax foi eliminado da principal competição interclubes do mundo. Derrota aí do Ajax para a equipe da Atalanta em Amsterdã. Esse jogo aconteceu na Johan Cruyff Arena e acabou terminando em 1-0 para o time italiano. Não consegui assistir o jogo, mas aparentemente a Atalanta não foi aquele time que a gente está acostumado a ver, então não foi um time tão ofensivo. Foi uma equipe que segurou um pouquinho mais, se baseou na defesa. E o Ajax não conseguiu furar esse bloqueio, não conseguiu impor o seu ritmo de jogo e impor a sua ofensividade característica, né? Com a derrota, o Ajax termina a fase de grupos na terceira posição e vai jogar a Liga Europa. Tem o sorteio da Liga Europa na próxima segunda-feira, se eu não estou enganado. Acho que é justa a decepção dos torcedores do Ajax, porque, claro, né? A torcida sempre espera que o time consiga vencer, consiga avançar, né? Chegar aí no mata-mata seria algo importante.
Mas eu não considero que esse resultado seja uma surpresa, assim, estratosférica, seja uma coisa totalmente inesperada, um vexame, ou qualquer coisa nesse sentido. O grupo com Liverpool e Atalanta é um grupo complicado, né? Muita gente acaba menosprezando a Atalanta porque não tem tradição, porque apareceu recentemente, mas a verdade é que a Atalanta, cara, a Atalanta teve 5 minutos de eliminar o Paris Saint-Germain na última Liga dos Campeões. O Paris Saint-Germain chegou na final. O Paris Saint-Germain perdeu a final por 1-0. Conseguiu competir com o Bayern de Munique. Então o time da Atalanta é muito forte e vem jogando muito forte há pelo menos 2 temporadas. Então não é nenhum tipo de vexame, não é nenhuma vergonha absurda o Ajax cair diante da Atalanta. É claro que fica uma decepção, porque o time tinha condições, jogava em casa, a Atalanta na última rodada não conseguiu ganhar do Midtjylland, que é uma equipe muito frágil, né? Mas analisando não o jogo de hoje, analisando a campanha como um todo, eu acredito que o resultado final, que é a eliminação na fase de grupos, não é nada tão chocante, né? Foi um grupo equilibrado, um grupo decidido na última rodada, é, como a gente poderia perfeitamente prever no início da competição. Então, o negócio para o Ajax agora é baixar a cabeça, focar no futuro. São 3 derrotas seguidas, né? Derrota para o Liverpool, derrota para o Twente e agora derrota para a Atalanta. O Ajax pega o PEC na próxima semana e precisa ganhar. Precisa ganhar e precisa jogar bem, porque senão vai entrar já numa pequena pressão. E o negócio é baixar a cabeça, focar e tentar fazer um papel interessante na Liga Europa. A Ajax tem totais condições aí de chegar numas quartas de final, brigar aí por semifinal de Liga Europa. Claro que depende do sorteio, dos cruzamentos e tudo mais. Só que é justo dizer que o Ajax tem condições de progredir relativamente bem na, na Liga Europa, tá bom? Por hoje é só. Vou ficando por aqui. Volto aí na semana que vem para falar mais sobre o futebol na Holanda, beleza, galera? Abraço aí para todo mundo e até a próxima.